Eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias comigo para nós lermos, por enquanto, apenas um versículo que se encontra no livro de Miqueias, no capítulo 7, no versículo 7. Miqueias, capítulo 7, versículo 7. Por enquanto, um único versículo para nós lermos e depois nós estaremos refletindo nesse versículo, que eu me recordo que quando começou a pandemia, esse foi a primeira devocional que eu fiz com os irmãos, que eu enviei um vídeo no grupo da igreja falando sobre esse texto, mesmo que rapidamente, mas eu lembrei desse texto e compartilhei com os irmãos naquele dia. Miqueias capítulo 7, versículo 7 diz assim: Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, obrigado por esse culto de adoração, obrigado agora pela palavra do Senhor, que o Senhor, ó Deus, direcione a palavra do Senhor nos nossos corações, para que possamos ouvir a voz do Senhor, o que o Senhor quer tratar conosco. E usa a minha vida como instrumento nas mãos do Senhor, supra as minhas incapacidades, ó Deus, para que o Teu Espírito me capacite para fazer o que é da Tua vontade, o que é do querer do Senhor, que eu seja suprido nas minhas deficiências, ó Deus. Eu te louvo também e te agradeço pelo que o Senhor tem feito, por Cristo Jesus. Amém e amém. Irmãos, certa vez eu vi de alguém que a Bíblia ela era um livro antiquado, um livro obscuro, um livro em que os seus relatos são primitivos, escritos por pessoas que tinham as suas mentes limitadas à sua época, e por isso ela não é um livro que possa ser usado por nós, homens do século XXI. Isso é um tremendo equívoco quando as pessoas pensam dessa forma, quando as pessoas tentam argumentar sobre a palavra de Deus, dizendo que ela é um livro do passado e que ela reduz a nossa mente a contextos primitivos do passado. Isso não é uma realidade, porque quando nós nos dedicamos à palavra de Deus, nós vamos verificar que ela não é um livro muito aceito em todos os tempos, porque ela é um livro que denuncia em todas as épocas, em todas as eras, em todas as gerações, ela denuncia o pecado da sua sociedade, da sociedade atual, assim como ela faz nos dias de hoje. Mas quando nós a lemos submisso à orientação do Espírito Santo, então nós encontramos uma revelação de Deus aos nossos corações, que nos instrui, que nos ensina, que lapida a nossa vida de acordo com a vontade do Senhor, porque ela apresenta, sim, respostas para as demandas das pessoas que vivem no século XXI, por incrível que pareça. Quando você lida com a palavra de Deus, você lida com a sociedade atual, e você olha para as demandas da sociedade, você encontra na palavra de Deus respostas a essas demandas nas quais as pessoas procuram no seu dia a dia, nas suas preocupações, nos seus medos, nos seus anseios, nas suas lutas e assim por diante. Mas nós encontramos sim na palavra de Deus essa realidade, porque ela apresenta essas respostas para as demandas. E muitas pessoas estudiosas, filósofos, sociólogos, pessoas religiosas e outros entendidos no assunto procuram uma solução para os problemas da nossa sociedade atual, tais como violência, corrupção, racismo, miséria, fome, e assim segue a lista, no quais procuram soluções para todo esse tipo de problema que estão presentes na nossa sociedade. O curioso é que esses tipos de problemas estavam presentes também nas gerações passadas, estavam presentes na época do profeta Miqueias. E que ainda mais interessante é que Miqueias ele foi escrito há mais ou menos 2.700 anos atrás, mais ou menos. É um livro atual dos nossos dias. Se você lê o livro do profeta Miqueias, parece que você está lendo um jornal dos dias atuais, porque na sociedade de Miqueias, na época de Miqueias, haviam problemas idênticos encontrados na sociedade do século XXI. E que são apresentados dia a dia pelos jornais, pela internet, pelo mundo todo. Por incrível que pareça, os problemas vividos por Miqueias são os mesmos problemas vividos por nós nos dias de hoje. E Miqueias vai tratar bem essa questão para nos ensinar a nossa dependência
diante de todo esse contexto que nós vivemos, em quem que nós temos que colocar a depositar a nossa fé, em quem nós temos que confiar na dependência, em quem nós temos que confiar como provedor, em quem nós temos que confiar como condutor da nossa vida, diante de toda essa situação que nós vivemos hoje, nas preocupações e em tudo aquilo que nós estamos vendo à nossa volta. Porque nós estamos assistindo à decadência de valores, a decadência de valores absolutos, valores universais, a decadência da família, a decadência dos relacionamentos, a decadência da própria espiritualidade. Nós estamos assistindo diante da frieza em que o mundo nos coloca, com tantas opções para que alimente a alma do ser humano, mas com tanta comida que não tem condições de dar um alimento sólido para a alma do ser humano. Então nós estamos diante de várias situações nas quais Miqueias vai tratar e vai apontar para nós a realidade de como nós devemos viver diante de toda essa situação nas quais nós estamos passando. E não digo só uma questão de pandemia, mas uma questão de colapso social mesmo, onde valores são totalmente inversos, onde a vida humana não tem mais valor, onde o que está em voga é a busca por algo que satisfaça o coração e que não seja o ser humano como algo prioritário na vida das pessoas. Então nós estamos vivendo esse período difícil, mas é um período que, sem dúvida alguma, como eu disse, já foi realidade em outras gerações, mas que a Bíblia sempre aponta para e faz essa afirmação da forma como o mundo está e a forma como nós devemos viver nesse mundo com todos esses tipos de problemas e com todos esses tipos de dificuldade. Interessante é que Miqueias, ele trata da condição social da sua época, apontando os pecados de um povo que no decorrer da história não se identificava mais com Deus. Esse era o problema no qual Miqueias estava apontando dentro do povo de Deus, da nação do povo de Deus, e Miqueias estava apontando esses problemas, no qual o povo foi se distanciando de Deus. E entendendo que Miqueias não fala para um povo que não conhecia Deus, Miqueias fala para uma sociedade que ela tinha a lei como aquela que deveria moldar a vida do povo, que tinha os estatutos e os preceitos que estabelece a forma de ordem moral de uma sociedade teocrática, onde Deus era o centro, onde Deus era o que dava, vamos assim dizer, que estabelecia as leis, as normas e tudo mais. Então eram ordens moral, espiritual, para o povo se organizar como uma sociedade que viveria debaixo da dependência de Deus. Mas é interessante isso, porque a sociedade estava totalmente distante de uma realidade de Deus e que precisava voltar o seu coração para essa verdade de Deus. Quando a gente faz avaliações, e é interessante quando nós fazemos essas avaliações, à luz das Escrituras, que não é um livro obscuro, mas é um livro real, um livro atual, um livro que nos ensina a lidarmos com as demandas do mundo moderno, e quando a gente faz essas avaliações, nós percebemos o quanto as pessoas estão deixando a realidade de um Deus verdadeiro e criando formas de espiritualidade. E essas formas de espiritualidade, elas não estão dentro do que a palavra de Deus assim nos orienta. Por que eu digo isso? Porque isso é uma realidade nas quais nós vivemos hoje. As pessoas não estão mais preocupadas com o que é correto, não estão mais preocupadas com a realidade da palavra de Deus, mas estão mais preocupadas em satisfazer o desejo do coração. Isso é muito perigoso, porque às vezes essa satisfação do desejo do coração não é aquilo estabelecido por Deus. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque o cristianismo, ele é sim uma religião, a única maneira de ser salvo é por meio de Jesus Cristo. Não existe outra maneira. Só existe uma forma. Então, dentre isso, faz o cristianismo como a única religião que tem como forma de salvação uma pessoa que é Jesus.
Jesus, ele não é o meio, ele é a pessoa que morreu na cruz para pagar o preço dos pecadores. Então, isso faz da religião cristã algo exclusivo, que somente aqueles que creem em Jesus, que nasceram de novo, que são habitados pelo Espírito Santo, são salvos em Cristo Jesus. A religião em si, e essas formas de espiritualidades que estão fora de Cristo, então isso não traz nenhuma garantia de salvação, mas apenas a palavra de Deus em Cristo Jesus, nos exortando, nos ensinando a verdadeira salvação em Cristo Jesus. Enfim, o mundo de Oséias, o mundo de Miqueias, não estava dentro dessa verdade. As pessoas que viviam na época de Miqueias não estavam preocupados com essa realidade. E Miqueias estava diante de um contexto onde havia frouxidão em várias áreas da sua sociedade. Mas Miqueias, se você olhar comigo no capítulo 3, versículo 8, nós vamos perceber, capítulo 3, versículo 8, nós vamos perceber que Miqueias, ele se destaca no meio daqueles que ali estavam. Apesar de ele ser contemporâneo de Isaías, mas Isaías estava mais junto aos nobres, e Miqueias estava mais junto às pessoas simples do campo, e ali Miqueias estava Miqueias estava anunciando a realidade de Deus para aquele contexto. Mas olhe comigo, o capítulo 3, versículo 8. Eu, porém, isso faz uma diferenciação entre a pessoa de Miqueias e os demais que estavam anunciando um falso Deus, uma falsa religião, um falso aspecto de espiritualidade. Porque nós vamos ver no contexto do livro de Miqueias, que as mesmas situações que nós lidamos hoje estavam presentes também ali naquele contexto. Eu não quero ser muito longo na minha exposição, porque eu quero gastar um pouco mais de tempo em oração, mas eu quero pensar com os irmãos essa realidade. Eu, porém, diz Miqueias, estou cheio do poder e do Espírito do Senhor. É isso que fazia a diferença na vida de Miqueias, no meio daquela sociedade. Era a presença do Espírito Santo que o enchia com a capacidade necessária para que ele denunciasse o pecado daquela sociedade, o pecado daquele povo, anunciando com todo o vigor, com toda a autoridade, pautado pela presença do Espírito Santo na sua vida. Então ele diz assim: eu, porém, sou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de juízo e de forças, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Miqueias, ele se coloca como aquele que estava sendo capacitado pelo Espírito Santo do Senhor, estava sendo fortalecido pelo Espírito Santo do Senhor para tratar questões sérias com a nação ou com o povo de Deus. Isso é o que faria diferença na vida de Miqueias e faria a diferenciação entre a vida de Miqueias e a vida daqueles falsos líderes e profetas que estavam atuando no meio da nação de Israel. Isso é interessante também a gente pensar que ele exerceu o seu ministério durante 3 reis, Jotão, Acás e Ezequias, cobrindo um pedaço aí de 63 anos, mais ou menos, dos quais Miqueias exerceu. Mas, como eu disse anteriormente, as dificuldades vividas por Miqueias são as mesmas realidades vividas por nós hoje. Era uma sociedade em declínio espiritual, moral, e que colheram o resultado de uma total valorização do que é errado, da inversão de valores. Então eles pegaram o que é errado, trouxeram como certo, e pegaram o certo e levaram como errado. Então houve uma inversão de valores. O resultado é a degradação moral de um povo que conhecia Deus, mas, no entanto, não viveu na sua experiência diária a realidade desse Deus. Então, quando Isaías, que era contemporâneo de Miqueias, ele diz lá no capítulo 5, versículos 20 e 21 de Isaías capítulo 5, versículos 20 e versículo 21. Olha o que o profeta Isaías ele diz sobre essa inversão de valores. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal. Olha como ele começa a apresentar essa inversão de valores. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, põem o amargo por doce e o doce por amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes em seus próprios conselhos. Então esses 2 versículos de Isaías resumem o que é a situação dos dias atuais nossos. Uma inversão de valores, onde o correto é subjugado
pelo que é errado. E essa distorção, ela corrompe, coloca o homem fora da vontade de Deus e apresenta o mal como uma forma correta de prática, porque inverte os valores. Então, dentro desses valores corrompidos, desses valores invertidos, onde há uma descaracterização do absolutismo de Deus, onde o relativo toma conta da situação, onde não há mais coisas subjetivas, né? O subjetivismo é uma situação muito complicada diante da realidade de Deus. Porque se Deus deixa de ser absoluto, se valores absolutos são totalmente não aceitos, se esses princípios universais também não são mais aceitos, então há uma inversão de valores. E dentro dessa inversão de valores, há a corrupção moral. E dentro da corrupção moral, há a corrupção espiritual e a corrupção de todas as formas de uma sociedade que não se fundamenta naquilo que é, ou nos princípios e valores que são corretos dentro de uma perspectiva da palavra de Deus. Então, assim, nós vivemos situações muito difíceis. Então, nós vemos que a corrupção, ela existe porque o ser humano é desvalorizado. A busca por questões que satisfazem o coração humano, ela existe porque esses valores que levam as pessoas a compreenderem o valor do ser humano já não está mais em voga. O que em voga é meu bem-estar, e não o estar do próximo, mas o meu bem-estar. E quando nós vemos as pessoas em busca dessa realidade, por exemplo, por que nós sofremos com falta de ar, com cilindros de ar no estado do Amazonas? Quando verificamos as questões, há corrupção. E quando há corrupção, então não se preocupa com as pessoas, mas se preocupa com aqueles que estão enchendo o seu bolso com o dinheiro público, o dinheiro do povo, daqueles que estão sofrendo nas filas dos hospitais e morrendo em lugares deploráveis porque não tem assistência. O ser humano. Então a gente vê que esses valores estão, valores da família. Quais são os valores da família que estão sendo deturpados hoje? Quais são esses valores? Os valores do cidadão de bem. Como que tem sido deturpado esses valores? Como que esses valores morais estão equivocados diante dessa situação que vivemos no nosso país e no nosso mundo? Então, como nós olharmos para as Escrituras e observarmos isso? Mas entendam bem que o profeta ele aponta os mais agravantes problemas do povo. Situações que são conhecidas nossas e que estão presentes no nosso dia a dia. E podemos apontar algumas coisas olhando para o livro de Miqueias. Por exemplo, abra comigo no capítulo 3, versículos de 1 a 3. Capítulo 3, versículos de 1 a 3. Disse eu: ouve agora, vós, cabeças de Jacó, e vós, chefe da casa de Israel. Não é a vós outros que pertence saber o juízo? Os que aborreceis o bem e amais o mal, e deles arrancais pele e a carne de cima dos seus ossos, que comeis a carne do meu povo, e lhes arrancais pele, e lhes esmiuçais os ossos, e os repartis como para a panela, como carne no meio do caldeirão? Com quem que Miqueias está tratando? Dá uma olhada também no versículo 9. Ouve agora isso, vós cabeças de Jacó, e vós chefe da casa de Israel, que abominais o juízo, e perverteis tudo o que é direito. Miqueias está lidando com os governantes que eram corruptos, com aqueles que não cumpriam com as suas obrigações dentro de uma perspectiva de Deus, na qual estava estabelecida pela lei de Deus, na qual estava estabelecida pela moral de Deus, no qual estava estabelecida dentro da vontade de Deus. Mas simplesmente havia a perversão da verdade, transformando essa verdade na qual foi estabelecida por Deus em uma prática corrupta do coração do homem distante de Deus. E o ser humano, em todas as áreas, ele quer se dar bem. Isso o ser humano sem Cristo. Ele quer se dar bem. Então aqui nós vemos a corrupção. Mas observando também ainda que na época de Miqueias, havia também uma característica que também existe nos nossos dias de hoje, que são as mensagens que querem tirar a nossa atenção da realidade de Deus. Por exemplo, olhe no capítulo 3, versículo 5, até o versículo 7. Capítulo 3, versículo 5 ao versículo 7. Assim diz o Senhor acerca dos profetas
que fazem errar o meu povo. Agora ele trata na questão dos falsos profetas que estavam presentes naquela sociedade, estavam presentes no meio do povo, e que não priorizavam a palavra de Deus, mas simplesmente falavam o que o povo queria ouvir, simplesmente levava para o povo uma mensagem superficial, totalmente distante da realidade de Deus. E como que nós estamos cercados disso daí nos dias de hoje? Como que nós estamos cercados? Verdadeiras denominações monstruosas, mega churches, que estão aí cheios de pessoas com um ensino equivocado no coração, com um propósito que não seja a realidade de Jesus, mas os propósitos tantos que não apresentam uma realidade de evangelho. E esses falsos profetas, eles querem mais o que o povo pode dar do que se doar para o povo. Porque o verdadeiro profeta é aquele que trazia a mensagem de Deus para o povo. Era a palavra de Deus sendo anunciada para o povo, e não a palavra do profeta sendo apresentada para o povo, mas era a palavra de Deus. E não era fácil quando o profeta de Deus recebia a mensagem do Senhor para apresentar essa mensagem. Leia o livro de Jeremias, que você vai observar o quanto Jeremias sofreu em apresentar a palavra de Deus em detrimento dos falsos profetas que lá estavam. Mas olha ainda para o texto. Profetas que fazem errar o meu povo, que clamam paz quando têm o que mastigar, mas apregoam a guerra santa contra aqueles que não lhe dão, contra aqueles que nada metem na boca. Portanto, e vos fará noite sem visão, e tereis trevas sem adivinhação, pois-se-á o sol sobre os profetas, e sobre eles se enegrecerá o dia. 7. Os videntes se envergonharão, e os adivinhadores se confundirão. Sim, todos eles cobrirão os rostos, seus bigodes, porque não há respostas de Deus. Olha também o versículo 11. Os seus cabeças dão as sentenças por suborno, e os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Olha para você ver a situação em que os profetas anunciavam uma realidade que não era do coração de Deus. Eu tinha um professor no seminário que ele dizia assim: o dia que você não pregar a palavra de Deus, denunciando o pecado e apontando as consequências do pecado para o povo de Deus que ele confiou na sua mão, então você não está exercendo a pregação do Evangelho de forma correta. Porque a pregação do Evangelho, ela tem a sua parte que nos leva a entender quem é Deus, e tem a parte que nos confronta diante da realidade desse Deus, com o modo de vida que nós levamos. Porque nós queremos bênçãos, mas às vezes nós não alcançamos bênçãos de Deus, porque a nossa vida não está de acordo com o padrão que Deus estabeleceu para nós. Não está dentro da vontade de Deus, e nós olhamos de uma forma distorcida para o que é bênção. Observe o nosso mundo cristão evangélico, que eles pegam uma realidade da palavra de Deus, prosperidade, eles tiram a prosperidade da palavra de Deus e criam uma doutrina toda em torno apenas dessa questão da prosperidade. É verdade que Deus abençoa, é verdade que Deus nos dá saúde, é verdade que Deus nos dá inteligência, é verdade que Deus nos faz prosperar, é verdade que Deus abençoa aqueles que são fiéis nos seus dízimos, nas suas ofertas. Isso é uma realidade. Mas Deus não é um banco do universo no qual nós fazemos barganha com Deus. Isso está na boca dos falsos profetas. A realidade de Deus é nos levarmos à comunhão cada vez mais intensa com Deus, experimentarmos mais dele na nossa vida e sermos cada vez mais cheios, cada vez mais intensa com Deus, experimentarmos mais dele na nossa vida e sermos cada vez mais cheios do Espírito Santo de Deus, nos distanciando de um mundo corrupto para viver uma realidade de Deus. E nisso nós encontramos apenas na realidade da pregação do Evangelho, que nos ensina e nos distancia dos falsos profetas, olhando sinceramente para a palavra de Deus, e assim nós entendemos a vontade de Deus. Então aquele mundo estava de uma forma, aquela sociedade estava totalmente fora dessa realidade. E a gente observa também, se nós continuássemos aqui, que comerciantes e juízes desonestos que havia em Judá pregavam contra a injustiça e a opressão feita com as pessoas do campo. Observe o capítulo 2, versículos 2 e 3.
Vou ler o versículo 1, 2 e 3, tá, do capítulo 2. Ai daqueles que nos seus leitos imaginam a iniquidade e maquinam o mal, à luz da alva o praticam, porque o poder está nas suas mãos. Olha o versículo 2. Cobiçam campos e os arrebatam, e as casas e as tomam, assim fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. E o versículo 3. Portanto, assim diz o Senhor, eis que projeto mal contra esta família, do qual não tirareis a vossa serviço, e não a dareis altivamente, porque o tempo será mau. Então a gente vê que o coração maquinando contra o outro, enfim, eu não vou ler todos os textos que eu separei aqui, porque senão a gente vai extrapolar o nosso tempo, mas o profeta ele vai advertir dizendo que havia tratativas do Senhor para aquele povo, que os seus governantes, se os seus governantes continuassem nessa prática que desagradavam a Deus. Interessante que o livro é chamado, o povo é chamado para ouvir o que Deus tem para tratar com o povo, assim como nós somos chamados, assim como essa nossa sociedade de hoje é chamada a ouvir aquilo que Deus tem para tratar com essa sociedade, aquilo que nós temos que ouvir de Deus, que Deus quer tratar com cada um de nós. Então nós estamos diante de um livro que apresenta a corrupção moral de Israel, que apresenta a corrupção moral de um povo, e nós precisamos olhar para a nossa vida e tirarmos lições do livro de Miqueias, assim como de todas as escrituras, para que a nossa vida não seja como a vida desse povo que estava então em uma corrupção moral diante de Deus, e que a nossa vida se enquadre dentro de um padrão bíblico saudável, onde a nossa vida ela é fortalecida dia a dia pela palavra de Deus e pela ação de Deus em nossas vidas, e que a nossa família cristã não seja influenciada pela corrupção do mundo que nós vivemos, não seja influenciada por essa corrupção, mas que seja fortalecida pela palavra de Deus, através do bom ensino da palavra, através de uma realidade de um Deus que Ele cuida do seu povo, a realidade de um Deus que nos ama, a realidade de um Deus que nos convida a experimentarmos e provar dEle. Então, essa deve ser a nossa realidade. Mas o capítulo 7, o profeta, ao falar da situação, ele diz, ai de mim, você olhando para o versículo 1 do capítulo 7, ele diz assim, ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas do verão, mostrando a sua situação diante daquela sociedade, como rabiscos da vinha, não há cacho de uvas para chupar, nem figo temporão que a minha alma deseja. Eu estou diante disso, mas nada disso me agrada, porque está diante de uma situação totalmente corrupta. Ele diz, ai de mim, por essa situação. Porque se você ler todo o capítulo, você vai ver que no versículo 2, não havia pessoas retas, não havia mais pessoas que praticassem a justiça. Se você olhar o versículo 3, praticam o mal com consciência. Se você olhar o versículo, ainda no versículo 3, o juiz diz que o juiz aceita suborno. Se você olhar o versículo 4, a melhor pessoa é como um espinheiro. Está lá no versículo 4. Se você olhar o versículo 5, não se pode confiar nos amigos. Está aí no versículo 5. Se você olhar no versículo 6, há contendas dentro das famílias. E aí ele começa a descrever. Agora, a pergunta que surge ao meu coração é como viver em meio a tantas situações terríveis. Porque nós estamos inseridos dentro de um contexto que traz desconforto para nós, que traz preocupações para nós, que traz incertezas para nós, que traz uma ansiedade para nós, que nos faz olhar para amanhã sem perspectiva. Então, como viver dentro desse contexto? Como lidar com as nossas aflições causadas por um contexto social que gera tanto sofrimento, sentimento de injustiça, de abandono, desprezo, desvalorização do ser humano, violência, falta de respeito, insegurança, miséria, e fome, inversão de valores, o abuso dos poderosos sobre os mais fracos. Como viver dentro de um contexto como esse, que muitas vezes é um contexto opressor? Como viver debaixo de um contexto como esse? Como criar expectativas em um contexto que aponta para o juízo sem o futuro próximo, ou seja, o juízo de Deus num futuro próximo? Como criar expectativas diante desse contexto?
no qual nós olhamos à nossa volta e o que nós sabemos que o que vai terminar será o juízo de Deus sobre essa sociedade. Israel era a capital de Samaria e sabemos toda a história, que eu não quero entrar nessas questões, mas Miqueias, ele nos ensina de uma forma bem simples, que em meio a tudo isso, mergulhado em um caos, nós podemos desfrutar de uma realidade de segurança que só Deus pode nos dar e que podemos experimentar. Mesmo em meio a todas as desordens desse mundo, nós podemos experimentar de um Deus que Ele se compromete a estar conosco todos os dias. Que Ele se compromete a estar conosco todos os dias. E Ele vai nos dizer no capítulo 7, versículo 7, que Ele se compromete a estar conosco todos os dias. E Ele vai nos dizer no capítulo 7, versículo 7, no texto que nós lemos, quando, diante de todo esse caos, diante de toda essa situação, diante de todo esse contexto, Ele diz assim: eu, porém, olharei para o Senhor. Olha que interessante, em meio a um contexto desanimador, nós podemos confiar no Senhor. Eu olharei para o Senhor. Confiar é pôr a si próprio e as suas expectativas sobre o cuidado de alguém com prerrogativas especiais, com capacidade para cuidarmos de nós de forma plena. Então, olhar para o Senhor é você depositar sobre Ele a sua confiança. É você se entregar totalmente nas mãos de Deus e confiar que a sua vida está amparada por esse Deus. Mesmo diante de toda essa perturbação social que nós vivemos, mesmo diante de tanta corrupção, de tanta desvalorização do ser humano, diante de tantos cenários que são caóticos e tristes, nós podemos confiar no Senhor, podemos olhar para Ele, podemos depositar sobre Ele as nossas expectativas, podemos colocar diante dEle a nossa certeza, é entender que Ele está presente conosco todos os dias, todos os momentos da nossa vida. Se você olhar comigo em 2 Crônicas, capítulo 20, volta um pouquinho para o 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 12, olha o que diz o texto, na experiência do rei Josafá. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. O que o rei Josafá lhe diz é mais ou menos assim: olha, diante de toda essa situação eu não tenho o que fazer. A única coisa que cabe para eu fazer é confiar. Os meus olhos estão postos em ti. É a única coisa e é a coisa mais valiosa que tem, é a fé em Deus. Porque mesmo diante de tudo isso, eu consigo contemplar com os olhos da fé o agir de Deus. Porque se eu não tenho essa fé, eu não tenho essa contemplação. E se eu não tenho essa contemplação, eu não tenho certezas e convicções. E se eu não tenho essa contemplação, o meu coração ele fica preso à ansiedade, ao medo, à angústia e uma série de coisas ruins. Mas se eu tenho essa fé, então eu tenho a contemplação do agir de Deus. É isso que o rei Josafá faz. O rei Josafá, ele busca Deus em oração. Ele diz: olha, eu não tenho forças, nós não temos forças para resistirmos diante de tudo isso. Mas os nossos olhos estão colocados, estão postos no Senhor, e eu posso desfrutar de uma fé, a ação do Senhor nessa situação nas quais nós estamos vivendo. Mas outra coisa interessante também, voltando para Miqueias, a primeira delas que o texto ele diz para nós, no versículo 7 do capítulo 7, aqui: eu, porém, olharei para o Senhor. Então, diante de tudo aquilo, Miqueias ele afirma o seu coração e reafirma isso, dizendo: eu olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. Olha que interessante, primeiro ele diz: olha, eu olho para o Senhor e eu vou esperar no Deus da minha salvação. Em meio a um contexto desanimador, há uma expectativa real para aqueles que confiam, porque há uma esperança e uma viva esperança no coração. Lembre, eu, porém, olharei para o Senhor, vou contando a ação de Deus. Eu tenho o quê? Eu tenho esperança no meu coração. Eu tenho esperança não para que esse contexto ele melhore, mas eu tenho a esperança do agir de Deus. Eu tenho essa expectativa no meu coração. Então, a esperança em meio a todo esse contexto desesperador, é de que Deus está agindo, de que Deus está
cumprindo em minha vida o que Ele se propõe a fazer, assim como Ele descreve nas Escrituras. Então o meu coração ele se aquieta diante dessa realidade. Olha para você ver o Salmo de número 130, o versículo 5. Olha o que o texto diz, Salmo 130, versículo 5. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. O que o salmista ele descreve? Ele diz que a sua esperança, ou aguardar, ele aguarda o Senhor, e ele espera na sua palavra. Porque o esperar na palavra de Deus, evidentemente, que traz a verdadeira esperança para o nosso coração. Ele esperarei no Deus da minha salvação. E ele aguardava essa realidade. Olhando também para o Salmo 40, versículo 1, o texto ele diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Olha que o salmista, ele mostra que ele estava esperando confiantemente no Senhor. E confiando no Senhor, ele disse, eu inclino para o Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Então o salmista, ele estava com os seus olhos colocados no Senhor. Ele clamou ao Senhor, e através da sua expectativa, da sua contemplação, ele estava aguardando a ação de Deus na sua vida. E assim, meu querido irmão, deve ser na nossa vida. Assim deve ser na minha vida, deve ser na sua vida, diante desses contextos caóticos que nós vivemos. Nós devemos trazer primeiro à nossa mente tudo aquilo que pode nos dar esperança, como diz Jeremias em Lamentações. Eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E o que pode dar esperança para nós em contextos caóticos. Esses dias eu estavam conversando com um pastor, que ele faz parte do grupo de risco, né? E ele dizia, olha, eu não sei se eu vou sobreviver à pandemia, por ser do grupo de risco. Mas ele disse assim, mesmo que eu não sobreviva à pandemia, o meu coração ele tem essa esperança de estar com o Senhor, que mesmo quando toda essa existência minha acabar, eu tenho a certeza de que eu estarei junto com o Senhor e passarei toda a minha eternidade junto com o Senhor. E eu pensei comigo, que confiança linda, né? Que confiança linda, que certeza maravilhosa, que convicção no coração de que, igual o apóstolo Paulo, né? Quando eu estudo a vida do apóstolo Paulo, eu fico maravilhado de ver como o apóstolo Paulo, ele vivia mais nos céus do que aqui na terra. Quando a gente olha para 2 Coríntios, capítulo 12, se não falha a memória, quando ele conta lá uma história, dizendo assim, olha, de alguém que subiu ao terceiro céu e ouviu coisas maravilhosas. Imagina a experiência do apóstolo Paulo, de alguém que subiu ao terceiro céu e ouviu coisas maravilhosas. Imagina a experiência do apóstolo Paulo. Imagina a experiência dele. Por isso que ele, nas suas epístolas, escrevia, eu prefiro estar com Deus, o que é incomparavelmente melhor. A nossa pátria está nos céus, onde nós aguardamos o nosso Salvador. Paulo não construiu tendas nesse mundo para ele habitar eternamente, porque ele sabia da finitude da sua vida. Paulo ele entendeu que aquilo que estava lá era muito maior, muito melhor, incomparavelmente melhor do que tudo que existe nessa nossa realidade. Porque lá não há sofrimentos, lá não há líderes corruptos, lá não há pessoas sofrendo em filas de hospitais, morrendo por falta de insumos, lá não há nenhum tipo de situações como essa. Essa é a nossa expectativa, essa é a nossa verdadeira esperança de que nós aqui somos transitórios, que chegaremos lá um dia. Enquanto aqui nós estamos, nós dependemos do quê? Da presença de Deus na nossa vida. Nós olhamos para o Senhor, os nossos olhos estão colocados no Senhor, a nossa dependência é do Senhor, e nós esperaremos no Deus da minha ou da nossa salvação. O Deus que nos salva das situações difíceis e o Deus que nos salva espiritualmente, dando o quê? Vida eterna para cada um de nós. E voltando para Miqueias capítulo 7, para nós concluirmos a nossa leitura, ele diz assim, eu porém olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Em um contexto desanimador, alguém que ouve o clamor da nossa alma.
Diante de tudo isso, de um contexto apocalíptico, de contextos assustadores, de contextos desesperançosos, existe alguém que ouve o clamor da nossa alma, existe alguém que ouve o nosso choro, existe alguém que ouve o nosso clamor, alguém que nos assiste quando nós estamos chorando diante de situações tão difíceis da nossa vida. Existe alguém que está lá junto conosco, nos auxiliando, trazendo paz, trazendo convicções nos momentos mais apavorantes da nossa vida. É o Senhor que está presente conosco, o refúgio verdadeiro, o que conhece os que nele se refugiam. É o Deus soberano, gracioso, misericordioso e que cuida de nós de uma forma especial. Mesmo diante de todo esse contexto, Miqueias, ele ressalta diante de tudo isso, dizendo: os meus olhos estão colocados no Senhor. Eu olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, e o meu Deus me ouvirá. Certeza de que Deus ouve as orações. Meus queridos irmãos, eu sei que às vezes nós somos desanimados por causa das situações que nós vivemos, daquilo que está presente na nossa realidade de vida, o nosso sofrimento, a nossa luta, o que é externo e o que é interno, as dificuldades, os problemas, as realidades que nós enfrentamos no nosso dia a dia, momentos que nós pensamos, nos desesperamos até da própria vida, dizendo: não vale a pena viver, não tem mais solução, as situações são difíceis, são problemas familiares, são problemas relacionais, são problemas profissionais, são problemas pessoais, são problemas em todas as áreas da nossa vida, olhando para um mundo que está totalmente corrompido, mas que diante de toda essa situação, nós podemos olhar para o Senhor, nós podemos esperar no Deus da nossa salvação, e nós podemos orar porque Ele ouve o nosso clamor. Isso deve trazer o que para nós? Isso deve trazer convicção da presença de Deus. Isso deve trazer convicção do agir de Deus. E deve trazer paz aos nossos corações. Porque quando essa realidade da palavra de Deus não acolhe não vem como algo que nós acolhemos como verdade absoluta no nosso coração, então nós ficamos em dúvida. Mas quando ela é acolhida como palavra de Deus, como palavra inspirada de Deus, como palavra suficiente de Deus para a nossa vida, então, meus irmãos, nós somos fortalecidos pelo poder de Deus. Nós enfrentaremos situações e situações, e nós estaremos o quê? Firmados com o Senhor. Como eu sempre digo, não sei como está as lutas que você tem passado, as lutas que você tem enfrentado. Eu não sei como você tem lidado, quais são as demandas da sua vida, quais são as demandas que o mundo tem pressionado você, tem levado você a situações difíceis. Eu não sei quais são, mas uma coisa eu sei: você pode olhar para o Senhor, você pode aguardar no Deus da sua salvação, e você pode orar que Deus vai ouvir o seu clamor. Isso eu tenho certeza, porque a palavra de Deus assim, ela me diz. Então, meus queridos, vamos descansar, confiar no Senhor de uma forma plena. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe você, a sua família, e nós